Então, vamos lá. Eu estou compartilhando a minha tela e a ideia é a gente falar um pouco da perspectiva do cliente, né, e entender o perfil dos viajantes brasileiros. A gente, de forma recorrente na MAPI, faz pesquisas para atualizar o nosso entendimento de quem é o brasileiro que está viajando, quais são as preferências, e aqui a gente separou dados de duas pesquisas, o Pulso Turismo Covid-19, da 4ª edição, e também Insights para o Turismo, que são pesquisas realizadas pelo Travel Lab, que é uma parceria nossa com o Panrotas, né? São pesquisas frescas, o Insights saiu recentemente, e tem dados sobre o viajante brasileiro de lazer e de negócios. Aqui eu estou concentrando nos de lazer, mas a gente tem todos os dados de negócios também. E a gente trouxe aquilo que a gente considera as informações mais importantes para planejar para Black Friday, né? Então, a primeira boa notícia é que tem bastante gente com o orçamento disponível de viagens e priorizando gastar em viagens. Então, quando a gente pergunta para os viajantes sobre o orçamento de viagens, vejam que para 45% o orçamento permanece igual e para 20% aumentou. Ou seja, a gente tem 65% aí, um pouco mais do que isso, dos brasileiros com orçamento disponível para viajar nesse pós-vacina, né? Então, quando a gente compara o pré-pandemia e o pós-vacina. Então, aí é uma super oportunidade, porque além do orçamento estar disponível, a gente também perguntou sobre a priorização das viagens, né? Então, comparado com o pré-pandemia e o pós-vacina, qual é o grau de priorização das viagens na sua vida? Para 33,12% isso permanece igual, e para 32,77% aumentou. Então, a gente também tem aí 65% priorizando viagens no seu orçamento. Então, é muito legal a gente observar que esse é o momento, né? A gente tem agora uma curva de vacinados maior, a gente já tem as segundas doses mais abrangentes na população brasileira e uma população que está querendo viajar, que está querendo gastar esse orçamento priorizando em viagens. Então, essa é a primeira boa notícia que a gente sabe sobre os viajantes brasileiros. E aí, a gente precisa também entender, e a Ana trouxe essa informação na fala dela, né, de que os cases mais bem-sucedidos foram aqueles que criaram vínculo com os clientes, e ainda dá tempo de fazer isso, né? Mas é se comunicar de forma constante, porque a gente está de olho no cliente, mas o cliente também está de olho na gente, né? Então, cada vez mais, o consumidor, ele tem uma preocupação de comprar de marcas que façam sentido com os seus valores pessoais, com o seu propósito pessoal, com as suas preferências. Então, a gente ter esse posicionamento claro no nosso dia a dia, e é lógico que ele tem que estar amparado pela estratégia e pela realidade, né? Então, aquilo que a gente comunica tem que ser verdade e a gente tem que garantir que isso é realmente entregue, mas o cliente, ele está de olho no posicionamento, no comportamento, na forma como a marca se conecta com os clientes, como é que ela se comportou durante a pandemia. Então, é bem importante essa criação de vínculo ao longo do ano inteiro, mas potencializado agora nesse momento pré-Black Friday, para que a gente possa realmente mostrar quem somos, no que a gente acredita, porque o cliente está querendo entender e entender se faz sentido para ele, né? Então, 69% dos viajantes brasileiros afirmaram que eles pretendem deixar de comprar de marcas que não trataram os clientes e colaboradores de forma adequada durante essa pandemia. Então, vejam que é uma relação que extrapola a relação cliente-marca. Ela também tem a ver com a conduta da empresa com as suas equipes. Então, o cliente está cada vez mais ativo nesse entendimento de quem é a marca, de quem é a empresa, e se isso se conecta com ele. E não só com ele, mas também com os comentários de outros clientes. Então, 66% leem os comentários de outros clientes para entender quais são as percepções. É como se fosse uma validação de outros clientes que são gente como a gente, né? E que percebe o produto de uma forma mais
correta, mais transparente, mais conectada com a realidade. Então, é fundamental investir nessa geração de vínculo, mas principalmente ter clareza de qual é o posicionamento da sua marca, da sua cultura, o que é que você acredita, como é que você trata os seus times, e o cliente está de olho nisso no ano inteiro, né? Então, é bem importante a gente criar esse vínculo. Aí, a gente passa a entender que o velho boca a boca, ele está presente também nesse novo normal, né? Então, quando a gente pergunta para os clientes como é que eles escolhem, o que motiva a reservar uma viagem, a gente observa que é a rede de relacionamentos. Em segundo lugar, em primeiro é encontrar uma ótima promoção de voos e hotéis, né? Então, a gente vê que para 44%, a principal motivação para considerar uma nova viagem é encontrar uma ótima promoção de voo e hotel. Então, é lógico que a Black Friday é uma excelente oportunidade para isso e que o cliente já está esperando essa oportunidade, né? Então, ele vai lá e vai decidir fazer uma viagem a partir daquilo que ele encontrar na Black Friday, nos seus destinos, produtos, hotéis, enfim, fornecedores de preferência. Em seguida, vem ouvir pessoalmente histórias de alguém que eu conheço. Então, você vê que o antigo e bom boca a boca continua sendo muito relevante na motivação de viagens. Depois, a gente tem fotos ou postagens de amigos nas redes sociais, 37,50%. Então, continua sendo boca a boca, né, de gente que a gente conhece, mas através das redes sociais. E aí, a gente tem um bloco de disponibilidade, ou seja, ter um feriado próximo ou tempo livre para viajar e estar sem férias há algum tempo. Então, a gente tem a promoção, as histórias reforçando isso, né? Então, tanto via redes sociais quanto histórias pessoais de amigos, e daí a gente tem a questão da disponibilidade. Aí depois a gente tem outros níveis de influência, então, algo que esse cliente leu ou online num site de notícias ou revistas, algo que ele viu na TV, né? Então, aqui muita inspiração de filmes, de séries, não é a publicidade em si, né? Mas indiretamente, alguma coisa que ele viu num filme, numa série, o motiva. Aí depois a gente tem os blogs de viagens, as postagens de influenciadores, os e-mails promocionais de agências, vídeos no YouTube, e isso vai perdendo força. Então, o que é importante é preparar com clareza a sua estratégia de Black Friday, porque o cliente está esperando por isso, porque ele se motiva por uma ótima promoção de voo ou de hotel, mas também reforçar as histórias positivas do seu produto, porque são essas histórias que validam essa motivação, né? Então, é a combinação dessas duas coisas que faz com que o cliente realmente se motive a considerar uma viagem para um determinado destino ou fornecedor e que ele goste, então, que ele efetivamente torne essa motivação numa reserva. E aí, a gente viu durante a pandemia, e a gente tem alguns clientes que migraram de forma muito eficaz para os canais diretos na pandemia e até abandonaram outros canais, né? Ou já nasceram direct only, né? Então, somente com reservas diretas. É lógico que cada um tem que conhecer a sua estratégia e entender o que faz sentido para si, mas essa é a grande janela de oportunidade que a gente tem de fornecer os nossos canais diretos. A gente nunca teve, e a gente faz as pesquisas de forma bastante recorrente, a gente nunca teve esses dados aqui, né? O canal direto é a primeira vez que ele aparece como a opção preferencial dos clientes e a opção mais utilizada. Então, a gente realmente teve essa transformação durante a pandemia, quem teve vínculo com o cliente fortaleceu ainda mais, mas o importante, a gente já vai ver um pouco mais para frente, é que esse canal seja simples, que ele seja fácil, que ele não tenha atritos, né? E isso tudo depende da ferramenta que a gente utiliza para fazer essa relação com o cliente. Então, é fundamental que a gente fortaleça esse canal direto. Para 57,46%, a próxima viagem será feita por um canal direto do fornecedor. Para 51,10%, agências de viagem online e buscadores.
para 29,39 vão solicitar para uma agência de viagens. Então, é importante que a gente entenda qual é a nossa estratégia, mas principalmente fortaleça os nossos canais diretos, observando a multicanalidade direta, ou seja, a gente pode ter diversos pontos de contato com o nosso cliente. A Ana falou bastante da jornada, né? Então, trouxe a questão da gente tá disponível para a venda em diversos momentos, e a gente precisa, então, estar preparado para fortalecer esses canais de uma forma simples, realmente direta, né, que ele não tenha que passar por múltiplos passos e uma burocracia desnecessária, porque a gente ainda vê isso em muitos hotéis, e o cliente, então, vai buscar um outro canal que seja mais intuitivo. Então, é preciso reforçar essa facilidade dos canais diretos, mas a janela é agora, e esse é o principal momento, e como eu falei, a gente nunca teve esse número em primeiro lugar, o que é um excelente sinal, né? E aí, também é importante a gente conhecer quem decide sobre a viagem, né? E quando é que essa viagem é decidida. Então, quais são os decisores na família, quem é que está tomando esse conjunto de decisões sobre viagens e com que antecedência isso acontece, né? Então, a gente tem a maior parte dos brasileiros decidindo sobre viagens em conjunto, né, com os seus parceiros e parceiras. Aí a gente tem alguma parte, 25% decidindo sozinho, e 22% com uma influência dos filhos nessa decisão, né? Mas a maior parte decide no casal, com o parceiro ou parceira. E aí a gente precisa também entender qual é a frequência de pesquisa de viagens, porque quando a pessoa está pesquisando, né, quando o cliente está pesquisando, ele já está predisposto, e aí se ele encontrar alguns daqueles fatores que a gente mencionou que motivam a considerar uma viagem, ele tende a converter mais. Então, a maior parte das pessoas pesquisa poucas vezes no ano. Então, ela está ali e, às vezes, ela encontra uma oportunidade e daí ela decide viajar. 24,02% pesquisa várias vezes no mês. Então, está constantemente fazendo essa pesquisa. 12,66% pesquisam uma vez ao mês, mas aí vejam que a gente tem um perfil de cliente que também é aquele que está constantemente de olho, né? Então, 7,64% mais do que uma vez por semana e 5,68% uma vez por semana. Então, a gente tem um conjunto aí que está olhando para viagens com uma frequência maior do que uma vez por mês. Então, é importante a gente se comunicar constantemente e apresentar para o cliente as oportunidades que ele está buscando, né? A gente gerar esse desejo de viajar e essa motivação através de promoções, mas principalmente através de entrega de conteúdo, de experiências, de boas histórias, de momentos memoráveis. Então, uma entrega consistente, um produto bem desenhado, faz com que o cliente que está constantemente pesquisando vá se aproximando da tua marca, e quando ele tiver, então, a oportunidade por disponibilidade, ou por preço, ou por desejo, ele converta com você, né? E aí, quando a gente olha para as datas, né, quais são as datas que o brasileiro está indicando viajar agora no pós-vacina? Então, a partir do momento que o brasileiro conhece o seu calendário de vacinação, sabe quando será a sua segunda dose, a segunda dose da família, enfim, quando a família estiver imunizada, 56,98% começam a planejar viagens, né? Tem alguns ainda que não conseguem pensar sobre isso e outros que nem consideram, mas 56,98% já começam a planejar viagens a partir do momento que entendem qual é o seu calendário de vacinação. E para quando essas viagens estão sendo planejadas? Então, as viagens nacionais estão concentradas no segundo semestre desse ano, né? 54,42% estão pesquisando viagens para este segundo semestre. Então, a gente tem uma oportunidade de fazer com que a Black Friday venda traga resultados ainda para esse ano e também para o ano que vem, né? Então, o primeiro semestre
de 2022, com 33,05%, e 11,11% para o segundo semestre de 2022. Isso muda um pouco quando a gente considera o cenário internacional. Então, o internacional já é, ainda que as fronteiras estejam abrindo e a gente tem cada vez mais disponibilidade, tem outros fatores que impactam. Então, 41,60% ainda não estão considerando viagens internacionais, 21,37% estão considerando a partir do segundo semestre do ano que vem, 15,10% no primeiro semestre do ano que vem, e daí depois a partir de 2023. Então, isso é um excelente sinal para nós, né? O turismo nacional vai continuar bastante fortalecido em 2022, e a gente tem aí uma janela de oportunidade bem grande ainda para o segundo semestre de 2021 e para o primeiro semestre de 2022. Então, mais boas notícias dentro da intenção de compra dos brasileiros pelo que vem por aí, né? E aí também é importante a gente conhecer quais são as principais razões e motivações pelas quais os brasileiros viajam. Isso também é fundamental, né? Então, conhecer quem decide e quando é importante, mas também conhecer quais são as preferências e as motivações também é. Então, quais são as características dos destinos pós-vacina, né? Então, o brasileiro é apaixonado por praia, por sol e mar, então 70% vão escolher destinos de praia, 47,51% serra, montanha ou campo. A gente viu um crescimento do interesse pelas cidades do interior, 34,49%. E daí depois a gente tem destinos muito conhecidos, 32,75%, cidades grandes, 29,28%, aí os destinos menos visitados, 25,16%, e existe também um desejo de voltar para destinos que já se conhece, né, 24,73%. Mas a gente tem aí oportunidades para todos os destinos. Eu já vou trazer um outro dado para vocês que mostra que o brasileiro tem as suas preferências, mas que também está bem espalhado e que todos os destinos, todas as localidades têm oportunidades e que, de novo, o turismo nacional vai ser muito fortalecido nesse segundo semestre e no ano que vem, né? Então, boas notícias para nós. E aí, quando a gente fala do propósito de viajar, a gente tem chamado isso de viagens multipropósito, né? Então, tem o propósito principal, mas tem outras coisas que são importantes. Então, 81,13% querem relaxar e descansar. 63% querem se divertir. 56% querem conhecer lugares novos. E 50% querem celebrar a vida e os momentos. Então, são as viagens de celebração nesse pós-vacina. A gente tem um período aí de isolamento muito grande, um período em que as famílias não podiam se reunir, né? Então, a gente vê lá 49,89% tem um desejo de reunir a família e os amigos. A gente percebe que existe esse desejo de desconexão, de descanso, de relaxamento, mas ele está associado à celebração da vida, à reunião com os amigos e com a família, a conhecer novos lugares. Então, tudo isso é importante na hora da gente se comunicar com o cliente, né? Transmitir de que forma que o nosso hotel, o nosso produto, ele entrega relaxamento e descanso, ele entrega diversão, ele entrega essas oportunidades para celebrar a vida, para reunir a família. Tudo isso é relevante para o cliente nesse momento, porque ele vai reservar viagens que se conectem com aquilo que ele deseja como motivação e propósito da viagem. Então, é fundamental que a gente consiga comunicar e tangibilizar essas entregas na nossa comunicação para converter mais vendas nesse período que a gente está considerando, né? E aí, se a Delta permitir, a gente vai ter a temporada de verão mais histórica de todos os tempos, né? Vai ser muito emblemático. E ao que tudo indica, a nossa curva da Delta está sob controle, né? A nossa vacinação tem se provado funcionando, a gente continua com medidas restritivas, uso de máscara, continua com protocolos. Então, a princípio, a gente tem uma sinalização de alerta em relação à Delta, né, por muitos especialistas,
mas a gente já não está respondendo da mesma maneira que os Estados Unidos e como a gente se comportou antes. A gente também teve uma segunda curva, né? Uma segunda onda muito intensa, muito mais intensa do que os outros países no começo desse ano. Então, talvez isso sejam influências para a nossa curva da variante Delta não ser tão alta, e aí isso vai fazer com que, sim, a gente tenha uma temporada de verão bastante histórica, e isso é um muito bom sinal. Então, a gente sabe que ainda existe uma preocupação com a pandemia, né? Então, o principal motivo que as pessoas ainda desconsideram uma viagem é a insegurança com o estado geral da pandemia. A gente tem também a situação econômica, tem uma insegurança que é relacionada ao comportamento dos outros turistas e insegurança relacionada ao meio de hospedagem. Então, como a gente está falando de hotéis, principalmente, né, a gente tem que considerar que os protocolos são fundamentais e o turista, o viajante, está de olho nisso. Então, a gente tem ainda essa insegurança, mas a gente também tem alta motivação para a viagem. Então, é alta a probabilidade para 60,97% das pessoas de viajar nos primeiros 6 meses após a segunda dose. Então, o que confirma um pouco dos dados que a gente já trouxe anteriormente sobre a intenção de viagem. Então, vamos esperar essa temporada histórica, porque o turismo nacional merece, e a gente está preparado para isso, né? Ela vai ser histórica, sim, mas para quem, né? E aí, como eu falei, essa é uma nuvem de palavras, né? A gente fez uma pergunta aberta para os nossos viajantes, foram mais de 1.236 viajantes que responderam a essa pesquisa, e aí a gente vê que Nordeste, Fernando de Noronha, Bahia, Ceará, Fortaleza, Natal, né? Os destinos de praia, Rio, aí os destinos de serra, Gramado. Mas se vocês olharem para os outros nomes, né, a gente tem de tudo aqui. Então, a gente tem São Tomé das Letras, que apareceu com relativa importância, a gente tem Monte Verde, a gente tem o Pantanal, a gente tem Amazonas, a gente tem Japaratinga, a gente tem Pirinópolis, a gente tem destinos específicos, como o Pico das Agulhas Negras. Então, a gente tem para todos, né? O brasileiro aprendeu a valorizar o Brasil e é apaixonado por praia, mas também está cada vez mais apaixonado pelo próprio país. Então, a temporada de verão pode ser histórica para todos. A gente só precisa entender como que a gente comunica os nossos atributos, as nossas forças de produto e comunica para esse cliente que ele vai relaxar, que ele vai descansar, que ele vai se divertir e que ele vai poder, sim, celebrar a vida nesse momento, né? E aí, falando especificamente sobre o meio de hospedagem favorito para a próxima viagem ou para a viagem pós-vacina, 34,80% afirmam preferir um hotel confortável, né, na faixa das 4 estrelas, 21,59% um hotel econômico, 15,20% pousada, 8,59% residência alugada, 7,27% casa de parentes e amigos, 4,41% resorts, 4,19% hotel de luxo, daí hotel design e albergue hostel. Então, a gente tem um posicionamento bem variado, né, bem espalhado, com oportunidades para todos os meios de hospedagem, com todas as características. Então, é importante, de novo, que a gente saiba entregar a nossa proposta de valor na prática, mas também na nossa comunicação, gerando essa percepção e esse entendimento do cliente do que é que ele vai receber e quais são as vantagens disso, tá? E aí, quando o cliente vai escolher o que é importante para ele no meio de hospedagem, nessas viagens pós-vacina, em primeiro lugar vem o preço, logo em seguida a localização, e em terceiro lugar, com percentuais muito próximos dos 2 primeiros itens, os protocolos higiênicos sanitários. Então, para os meios de hospedagem, os protocolos ainda são muito relevantes e é importante bastante transparência nessa comunicação, deixando o cliente seguro e transmitindo essa segurança a eles, né? Também tem a qualidade percebida no meio de hospedagem, a forma de pagamento também é relevante para 60% dos brasileiros,
e aí 58,28% a facilidade de reserva e compra. Então, a gente já falou lá anteriormente, quando a gente comentou sobre os canais diretos, é importante facilitar a vida do cliente, reduzir os atritos e fazer com que ele consiga, então, reservar de forma mais fácil possível, né? Então, é isso, a gente queria compartilhar esses dados e esse conhecimento, porque sabendo quem nós somos como empresa, qual é a nossa proposta de valor, quem é o nosso cliente, qual é o nosso produto, como é que a gente entrega as motivações dos clientes, como é que a gente tangibiliza isso, e também conhecendo o nosso cliente, a gente consegue traçar uma estratégia bem inteligente para essa Black Friday e fazer com que ela seja a mais relevante de todos os tempos, que vai acelerar significativamente essa nossa retomada. Então, eu fico super à disposição para as perguntas, né? Depois a gente contribui para as respostas lá no Instagram da PM Web. A pesquisa também fica disponível para vocês. E é isso, que seja uma Black Friday super colorida e bem-sucedida para todos nós. Carol, sem dúvida vai ser uma ótima Black Friday, a maior de todas e mais colorida. E muito obrigado por todas as falas incríveis que tu teve. É sempre uma satisfação e uma honra te ter conosco nas nossas lives que a gente teve durante a pandemia, agora. E muito obrigado mesmo pela tua participação, Carol. Sei que tu está aí ainda online conosco. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Um beijo. Valeu, Carol. Beijão.